Boa tarde, pessoal. Eu vou falar aqui um pouco de uma aplicação web que eu estou fazendo e o foco dessa apresentação é falar um pouco da internacionalização de sistemas ou no caso de aplicações web ou de websites. E isso é interessante porque existem várias abordagens para fazer a troca de idiomas numa aplicação, no meu caso especificamente. E quero compartilhar um pouquinho de algumas ideias que eu implementei e que eu acho que pode ser interessante para todos. A primeira coisa que eu fiz foi baixar uma database totalmente gratuita nesse website. O endereço está aqui em cima. Essa database tem 500 mil registros de ranges de endereços IPs, e para cada range tem qual o país que é dono dessa sequência de IPs. Então, com base no endereço de IP do usuário e consultando esse banco de dados, eu consigo descobrir qual é o país, né? Por exemplo, aqui eu já dei um load no banco de dados dentro desses 500 mil registros. Aqui tem o IP inicial e o IP final já no formato binário, né, executável, IPv4, mas também nesse banco de dados tem o IPv6. Então, quando o usuário acessa meu website pela primeira vez, eu pego o IP dele, verifico nesse banco de dados qual é o range, se o IP dele está dentro de um range específico, e com isso pego a sigla do país. No caso, se não for possível fazer isso, eu utilizo uma API que já está desenvolvida no sistema, que essa API consulta a web e me traz o endereço do usuário. Então fica bem robusto. Primeiro tenta local, né, que é a forma mais rápida. Não encontrou, tenta por meio de API. Então, e no caso, se não encontrou nem no BD, nem no banco de dados e nem na API, carrega a versão default do website. Então fica bem interessante. Aqui eu fiz estou simulando um acesso com IP do Brasil, né? E vamos ver como é que fica. Já limpei os cookies e vou acessar o website, ou no caso, essa é uma aplicação, né? Carregou a versão do Brasil, correto? Bandeirinha, tudo em português, tudo bonitinho. Agora vamos fazer uma outra simulação. No caso, eu vou deixar o remote address, que é do PHP, né? Como estou acessando o localhost, esse IP ele está setado para os Estados Unidos, né? O 127.0.0.0. Então agora eu vou limpar meus cookies e vou atualizar a página. Já carrega de forma transparente e inteligente a versão em inglês. Então qual que é a jogada aqui? Acessou do Brasil, versão em português. Acessou fora do Brasil, diferente de qual país seja, versão em inglês. No caso, carregou a versão em inglês e o usuário vem e seleciona quero português. Bom, nesse caso, eu marco aqui embaixo númerozinho 1, né? E marco também no cookie o português. Então, todas as outras vezes que eu for acessar o website, vai carregar sempre a versão em português. E isso tudo não precisa ficar botando sufixos e flags na URL, eu sei que é uma prática comum, mas eu particularmente não gosto, eu acho um pouco de gambiarra, principalmente para aplicações web, né? Talvez para website seja legal, mas para aplicação não fica muito legal. Então o sistema fica mais inteligente, porque ele já antecipa de antemão da onde o usuário está acessando e já carrega o idioma sem o usuário precisar selecionar. Então
fica um sistema mais inteligente que é capaz de tomar ações sem o contato do usuário. Então é isso. Obrigado.